Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e eu quero agradecer você por estar aí para nos acompanhar em mais este momento que vamos dedicar ao estudo da Palavra de Deus. Neste canal Pense Nisso, nós desde o princípio estamos considerando uma série com base na Bíblia, que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Esse é o encontro de número 60. Portanto, se você está aí pela primeira vez diante de nós para assistir este canal, eu recomendo que você assista também os outros vídeos aí na oportunidade, porque esta série ela é um todo que nós estamos a trabalhar desde do primeiro episódio, da primeira gravação. Estamos desenvolvendo este assunto de encontro a encontro. De maneira que se você deixar algum dos nossos vídeos já gravados sem assistir, você terá perdido informações preciosas que nós estamos considerando com base nesse tema, o conflito cósmico entre o bem e o mal. Pode acontecer de você ouvir o que nós vamos falar hoje pela primeira vez, de lhe causar um certo impacto, quem sabe até um impacto negativo, um impacto que vá ferir os teus sentimentos, vá trazer alguma decepção com aquilo que você esperava que falássemos aqui, porque entra em choque com aquilo que você sempre tem acariciado como sendo certo, como sendo verdadeiro, mas o fato é que o que nós vamos falar aqui é uma continuidade do que já foi explicado nos vídeos anteriores. Então, cada vídeo nós desenvolvemos coisas a mais do que já foi explicado. Evidentemente, nós não vamos explicar o que já foi explicado. E dentro do assunto conflito cósmico entre o bem e o mal, nós, com base na Bíblia, temos esclarecido que Satanás, conforme Jesus apontou para ele é tido como o príncipe deste mundo. Evidentemente, como o dominador deste mundo, pela permissão de Deus, ele atua através dos poderes que realmente se destacam na Terra. Poderes políticos, poderes religiosos, e nós temos abordado esses poderes de âmbito global para mostrar como que Satanás está utilizando esses poderes para que no final se forme o exército do lado dele para conflitar contra o exército de Deus. Então Deus tem o seu exército e Satanás tem o seu exército. E Satanás está unindo todas as forças no sentido temporal, no sentido secular, no sentido espiritual, no sentido religioso. Ele está unindo todas as forças para que, no fim de tudo, venha a conflitar com o povo de Deus. E é isso que a Bíblia traz para nós, é isso que nós temos enfatizado de encontro a encontro. E em cima desses assuntos nós temos falado como que ele utiliza o poder financeiro, porque através das finanças, através do dinheiro, é que as pessoas adquirem poder. Lá em São Mateus capítulo 4, Jesus tendo passado 40 dias e 40 noites na solidão do deserto, do vale da Judéia, a Bíblia diz que ele estando fragilizado, ele desolado ali naquela situação, Satanás se aproximou em forma de anjo ali, procurou tirar proveito daquela situação desfavorável de Jesus como ser humano. Então, ali Satanás se aproximou e levou ele a um alto monte ali, um monte de destaque, uma montanha, e apresentou para ele todos os reinos deste mundo, diz o texto bíblico. E ali Satanás lhe disse: se você prostrado me adorar, eu lhe darei todas essas coisas. A riqueza do mundo estará em suas mãos. Jesus, como o nosso exemplo, para que possamos seguir, ele resistiu Satanás e o repeliu. E ele então disse para os seus discípulos: aqueles que quiserem vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, o exército de Cristo, o exército de Deus, segue esses passos de Cristo. Não se entregam a essa oferta que Satanás faz, geralmente para aqueles que querem se posicionar do lado do seu exército. Enfim, o fato é que Jesus ele rejeitou as riquezas do mundo,
mas Satanás ele tem logrado êxito com os seres humanos. E nós temos analisado aí, principalmente nesses 2 últimos encontros que fizemos, como que a riqueza, de acordo com a Bíblia, foi passada para os homens que aceitaram as suas propostas, se envolveram com o satanismo. Nós temos a história dos hititas, que foi um povo influente ali no tempo dos patriarcas bíblicos, um povo poderoso financeiramente, que construiu o império. Os historiadores comprovam este fato. E Esaú, irmão de Jacó, ele, na verdade, ao ter se revoltado contra a sua família, contra o seu irmão, que foi Jacó, Esaú, ele se aproximou dos hititas, que ostentavam o poder financeiro naqueles dias. E é isso que nós explicamos em encontros passados. Acontece que os hititas, ele se apoderou ali de 2 mulheres, se envolveu com aquele povo, casou com 2 mulheres ali e cresceu a sua família. Mas acontece que os hititas, de acordo com a história, de acordo com a Bíblia, eram um povo extremamente pagão, era um povo extremamente idólatra. E nas suas práticas do paganismo, da idolatria, eles até sacrificavam crianças para poderem alcançar os seus objetivos. Era um povo satânico. E, de repente, Esaú, ao ter se afastado de Deus, ao ter se afastado, se revoltado contra o seu irmão, que havia enganado ele, e dali de Jacó, que era o irmão de Esaú, foi a família de Israel, que era o povo de Deus no passado, né? E Esaú cresceu com uma outra linhagem, os edomitas, que com o passar do tempo se declararam como inimigos ferrenhos do povo de Deus, que era Israel, descendentes de Jacó. Enfim, o fato é que eles se enriqueceram, eles dominaram as finanças, eles adquiriram poder, e nós explicamos esses detalhes em encontros passados. Na era moderna ali, já no século XVIII, eles se desenvolveram, e sempre a Bíblia apresenta esses que se apegam ao lado do diabo, ao lado de Satanás, destaca uma cor que faz parte da referência desse povo. A cor que a Bíblia apresenta como símbolo do pecado é a cor vermelha. E eu não vou explicar isso aqui, não vou trazer as passagens, as minúcias sobre esse assunto, porque já temos tratado isso principalmente nesses 2 últimos encontros que já fizemos aí. Mas a cor vermelha a Bíblia destaca como sendo aqueles que escolhem ficar do lado do pecado, do lado do inimigo de Deus na terra. E a esses ele confere as riquezas deste mundo. E foi assim que Esaú prosperou financeiramente, os seus descendentes, a sua linhagem, os edomitas, inimigos do povo de Deus, se fortaleceram, se enriqueceram, e a partir do século XIX, século XVIII, este que domina a riqueza, que se destacou no vermelho também, a família Rothschild, que foi a família de banqueiros lá na Europa, a partir do século XVIII, o final do século XVIII, o século XIX, essa família destacando o vermelho. Rothschild do alemão significa escudo vermelho. Eles constituíram a rede de banco, que é o banco central que domina as finanças, a economia, nos dias de hoje, ao redor do mundo. Então, partindo desta família, veio as sociedades secretas, que era lá dos cavaleiros templários, da maçonaria, dos jesuítas, e ali surgiu os Illuminati, que trabalha com esses poderosos que ostentam a riqueza ao redor do mundo, sempre destacando a cor vermelha, né? E é isso que nós temos explicado aí detalhadamente em encontros passados. Então, através do dinheiro, eles podem manipular os acontecimentos na Terra. E Satanás, através do poderio a nível global, ele está fazendo acontecer as movimentações, as guerras, as mudanças de fronteiras dos países, o domínio da geopolítica de certos países, enfim. E assim ele faz com que as coisas aconteçam sem que ele queira, na verdade, fazer cumprir a palavra de Deus, mas porque Deus revela os seus passos, revela os acontecimentos do futuro, porque Deus conhece
o fim desde o princípio. Então, na verdade, Satanás, fazendo cumprir o que Deus já revelou a respeito das suas atitudes, então ele está trabalhando para fazer cumprir aquilo que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8. No final de tudo, toda a terra vai se unir em adoração à besta, em reverência, em homenagem, em reconhecimento à besta. E nós já explicamos quem é a besta, detalhadamente já falamos a respeito. Trata-se do papado, que é mencionado aí sobre esse texto, né? É o papado que é tido lá no livro de Daniel como o chifre pequeno, é apontado como sendo o anticristo na Bíblia, e enfim, nós já tratamos detalhadamente a esse respeito. Satanás tem usado esse poder a nível global para que as pessoas sejam todas elas levadas a se afastarem de Deus de uma forma muito especial agora no tempo do fim. E para fazer cumprir essas coisas é que Satanás, na verdade, está usando o poder financeiro. E nós temos mostrado aqui que a cor vermelha é o destaque desses que ostentam o poder. Hoje há 13 famílias que fazem parte dos Illuminati. E os Illuminati são aqueles realmente que são os senhores da sombra, aqueles que usam os presidentes, os governos e usam todos os poderes seculares para fazer cumprir os propósitos do seu senhor, do seu Deus, que é Satanás. Porque os Illuminati trata-se de um grupo especial, ostentadores das finanças, ostentadores da riqueza do mundo, os mais poderosos, os multibilionários, que estão acima de todos aqueles que realmente são ricos, são poderosos na terra, mas esses que estão acima, eles são servos diretos de Satanás. Satanás lhes conferiu um poder tal financeiramente que eles conseguem controlar todas as coisas, fazendo cumprir o propósito de Satanás, que a Bíblia desmascara, que é fazer com que todo mundo olhe no tempo do fim para o papado e homenageie o papado. Então, através da riqueza, eles estão trabalhando a união, né, fazendo cumprir a união no sentido secular e no sentido espiritual. E eu insisto, assista os vídeos aí, principalmente esses dois últimos, que já temos falado sobre a cor vermelha, que é o símbolo do pecado, é o símbolo do mal, que Deus traz ali, que é destacado entre esses que estão ostentando o poder monetário, o poder financeiro em suas mãos. Vamos ver aqui o que está em Apocalipse, no capítulo 12. Aqui vai descrevendo algo do conflito cósmico. O capítulo 12 fala muito do conflito cósmico entre o bem e o mal. Esse capítulo fala do conflito que houve lá no céu. Satanás e seus anjos pelejaram contra Miguel e seus anjos. E nós já explicamos quem que é Miguel aí também em vídeos passados. É Cristo Jesus, nós provamos este fato. Para aqueles que questionam, assiste lá o vídeo que falamos a respeito. Quando o conflito começou aqui na terra, ele tendo sido expulso do céu, Satanás, e veio com seus anjos para este mundo, de acordo com Apocalipse 12, verso 12, cheio de grande cólera, cheio de grande ira. Então, o capítulo 12 fala do conflito entre o bem e o mal, tendo começado no céu e tendo dado sequência aqui nesta terra. O capítulo 12, o verso 17, inclusive é um verso que nós vamos tratar de uma forma muito especial na próxima série, que quando falarmos sobre o plano da redenção, nesta próxima série, esta é a série sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. A próxima série falaremos sobre o plano da redenção ali, vamos falar sobre o santuário de Deus, vamos falar sobre a igreja de Deus na terra, e o capítulo 12, o verso 17, vai ser muito enfatizado na próxima série, onde fala que Satanás, no tempo do fim, de uma forma especial, irou-se contra a igreja remanescente de Deus, né? E nós vamos explicar pormenorizadamente sobre esta igreja na próxima série. Nesta série, nós estamos falando do conflito cósmico. E o capítulo 12, por excelência, do Apocalipse, é um tratado especial sobre isso. Mas vamos ler aqui deste conflito aqui na terra, quando Satanás esteve para colocar fim à vida de Cristo. Veja o que diz o verso 3, Apocalipse 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu,
E eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Os detalhes desses símbolos nós já explicamos em encontros passados ali. Desde o primeiro verso e outros símbolos apresentados aqui nesse capítulo, nós já explicamos aí nos vídeos anteriores. Mas o que nos importa para a continuação do que já foi falado recentemente nesses últimos vídeos, o que nos importa é a referência para confirmar o que já temos falado aqui. A referência a Satanás, o grande dragão, que é, na verdade, um símbolo de Satanás aqui, como um símbolo do mal, ele tendo sido expulso do céu, e ele é da cor vermelha. Então Deus só está destacando o vermelho, conforme já foi explicado, para mostrar que é uma identificação especial de Satanás, a cor vermelha. E nós temos então este inimigo tendo sido expulso do céu, e agora ele vai forrar a terra com o pecado, com a sua mensagem de terror, que é simbolizado aqui em questão de cores, é simbolizado pela cor vermelha. Nós, então, sobre a questão de política, de finanças, de economia, nós falamos que o comunismo, instituído por Lenin, né? Vladimir Lenin, lá na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no ano de 1917, foi ali uma política direta de Satanás. Usou aquele homem, através, na verdade, de Karl Marx, um alemão da família judaica, um alemão, um judeu ali, que nasceu ali na Alemanha, e criou o Manifesto Comunista. Então, é uma visão marxista que Lenin colocou ali em prática naquela região da União Soviética, a ex-União Soviética. Então, ele era um satanista declarado, Karl Marx. E Lenin, ele colocou ali, e qual é a característica, a personalidade de Satanás? É oprimir, é cercear a liberdade, tirar a liberdade. Ele não gosta de ver ninguém feliz, ele não gosta de ver ninguém livre, e ele, através do comunismo, ele colocou em prática essa sua personalidade de forma declarada. Então, o comunismo é uma revelação do caráter, da personalidade de Satanás. Tanto é que ali em Moscou, a capital ali da Rússia, da União Soviética, ali existe a Praça Vermelha. A bandeira é da cor vermelha. A China comunista destaca o vermelho. E a China vai até um pouco mais além, a China comunista, porque em todos os seus cerimoniais, eles destacam, além do vermelho, destacam o dragão. E aqui nós vimos que o dragão foi expulso do céu, o grande dragão, e ele é o dragão vermelho. E através do comunismo, que é muito reverenciado, é muito destacado ali nesses dois países, a política que eles possuem, né? Ali também no Vietnã, a Coreia do Norte, você vê que não há liberdade nenhuma nesses países. Kim Jong-un, que é o ditador lá da Coreia do Norte, eu vi ali alguma coisa a respeito, já faz tempo, eu não lembro os detalhes, mas se proíbe muitas coisas que livremente se usa, ou se é comum nos países ocidentais, os países capitalistas, como se proíbe ali na Coreia do Norte o uso da calça jeans. Se alguém usar uma roupa da marca jeans, aí da calça jeans, dessa marca, a pessoa ali pode ser presa. Se alguém assistir algum filme, alguma informação, alguma notícia que livremente se assiste nos países capitalistas, ele pode ser preso, além de ser torturado e assim por diante. Se alguém lá na Coreia do Norte comete um homicídio, não só a pessoa que cometeu o assassinato, mas toda a sua família, incluindo crianças, mulheres, grávidas, seja lá quem for, todos eles vão presos. E a prisão perpétua ali é muito comum. A prisão com base no trabalho forçado é muito comum. Se alguém escuta uma música dos países ocidentais, dos países capitalistas ali na Coreia do Norte,
essa pessoa também é presa. Se exerce a liberdade, se ela tem essa vontade de expressar o seu ponto de vista que vá contrariar o sistema comunista ali, o governo de Kim Jong-un, né? Se vai contrariar os pensamentos do ditador ali, essa pessoa também é presa, pode ser fuzilada. Enfim, esta é a visão de Satanás. O caráter dele é tirar a liberdade, o direito de ir e vir, de escolher, enfim, de pronunciar, de falar qualquer coisa, e assim, debaixo desse regime totalitário, opressivo, tirano, é que o comunismo conduz os seus cidadãos. E Satanás, então, usou Lenin para estabelecer esse sistema político-econômico na União Soviética e se estendeu para esses outros países. Com respeito ao lado de Deus, a Bíblia fala: aonde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Então, totalmente satânico, porque é totalmente oposto, tirando a liberdade, essa visão ali que é defendido pelo comunismo, pelos comunistas. Acontece que a Bíblia fala, e nós já temos também enfatizado muito, e volto a dizer, assista os vídeos para tirar qualquer dúvida. Os Estados Unidos é apontado na Bíblia de uma forma muito especial, como sendo o vilão da história no tempo do fim. Lá no capítulo 13, explica que a segunda besta mencionada neste capítulo, uma reportagem, uma descrição detalhada sobre esta nação nova que surgiria no tempo do fim, os Estados Unidos da América do Norte. E Satanás usaria este poder que tem alcance global, político, religioso, econômico e militar. Então, o poderio estadunidense alcança globalmente nesses 4 aspectos. Então, Satanás, que é o príncipe desse mundo, que se apodera dos poderes deste mundo, a Bíblia destaca os Estados Unidos de uma forma especial, como também fazendo parte do seu instrumento na terra, para fazer cumprir os seus propósitos. E ali no capítulo 13 do Apocalipse, já explicado anteriormente, a primeira besta apontado ali, a besta que sobe do mar, que é tido ali do capítulo 13, dos versos 1 ao verso 10. Então, essa primeira besta fala do papado, é uma menção sobre o papado, desde a sua origem ali na Idade Média, e faz uma menção também, nesta primeira parte, da sua conquista no tempo do fim, da sua retomada de conquista no tempo do fim. Apocalipse 13, verso 3 fala que deixaria de ser poderosa esta autoridade na terra, né? O poder papal deixaria de ser poderoso por um determinado tempo, dado a uma ferida que é mencionado, que nós já explicamos ali, através da Revolução Francesa, os países passaram a pensar diferente a respeito da religião, o papado perdeu o apoio das nações. Então, essa é a ferida mencionada ali em Apocalipse 13, o versículo 3. Mas depois, essa ferida seria restaurada. E aos Estados Unidos, que é a segunda besta mencionada ali nesse capítulo, é que se encarregaria de fazer com que a ferida fosse restaurada. Mas, enfim, o poder papal é descrito ali e é os Estados Unidos que vai fazer com que a besta, que é o instrumento principal de Satanás para corromper a terra, o capítulo 17 do Apocalipse esclarece bem este fato, que por sinal também já explicamos aí em encontros passados. O capítulo 17 explica que o papado é o instrumento principal entre os outros instrumentos que Satanás usa a nível global. O papado é o instrumento principal que levará o mundo a se voltar contra Deus. Tanto é que tem o sinal da besta, o sinal do papado, e também nós já explicamos que sinal é esse, que vai fazer uma afronta ao sinal de Deus que a Bíblia menciona. Enfim, e o capítulo 13, verso 2 do Apocalipse, explica por que ele é tão especial assim, o papado. Porque Satanás conferiu o seu trono à besta. O seu trono, aonde ele governava o mundo no passado, ele fez com que o papado se assentasse nesse trono. E que trono é esse? É o trono dos antigos Césares,
dos antigos imperadores da velha Roma. Né? Então, é por isso que a língua que o papado usa é a mesma língua que os imperadores do passado usavam, é o latim. O numeral ali defendido no Vaticano, ali em Roma, é o mesmo numeral da velha Roma, o algarismo romano. Ali também ele quer exercer poder sobre todas as nações, como os imperadores do passado queriam exercer poder sobre todas as nações. Ele, do jeito que os velhos imperadores lá da velha Roma queriam ser vistos, queriam ser reconhecidos como uma divindade na terra, aquele que guia as pessoas sobre coisas espirituais, o papado também. Ele quer se colocar como uma divindade na terra. Então, ali nós temos a explicação do que está lá em Apocalipse 13, verso 2. Satanás usava a velha Roma para dirigir o mundo do passado. E agora ele deixou o papado se assentar no trono dos antigos imperadores e ele concedeu a sua autoridade nas mãos do Papa, desde que os imperadores foram afastados. E tudo isso nós já explicamos a nível de recapitulação que nós estamos mencionando, essas coisas que já detalhamos ali. Mas a segunda besta, que é o que nós queremos abordar aqui, para o tempo do fim, é o responsável de fazer com que o papado seja realmente o instrumento que Satanás vai fazer com que o mundo seja pervertido. Os Estados Unidos é um instrumento político, militar e econômico que vai, e também religioso, que vai fazer com que o mundo todo olhe com simpatia para o papado no tempo do fim e o aceite novamente, como no passado ele era aceito, ele era reverenciado. Então Satanás, do jeito que usa o comunismo, a União Soviética, a China e os países ali que declaram a sua personalidade, o seu caráter de forma aberta, que é o lado tirano, os Estados Unidos já esconde o lado da tirania, porque o capítulo 13 do Apocalipse, o versículo 11, falando dos Estados Unidos, fala que a única coisa que se destaca em especial do lado de Satanás é a fala que é a fala do dragão. A identificação do dragão nos Estados Unidos está na sua fala, na sua maneira de se pronunciar no mundo, de fazer o mundo acreditar nas suas informações. Em São João 8, verso 44, ali diz que as características de Satanás não é só tirar a vida das pessoas que foram criaturas de Deus, pessoas a quem Deus ama, né? Então, para ferir Deus, o seu intento não é só tirar a vida das pessoas. Ele não apenas é homicida, mas ele é mentiroso, disse Jesus. E ele não se firma na verdade. Então, ele é o pai da mentira. São João 8,44. Então, os Estados Unidos, ele de uma forma satânica, ele está a mentir para o mundo todo, mas ao mesmo tempo, as suas mentiras é para praticar o derramamento de sangue, para praticar a tirania e o controle sobre os outros povos. Enquanto o comunismo é declarado em mostrar esta personalidade tirânica de Satanás, os Estados Unidos, usado pelo mesmo poder, ele esconde o lado tirano e profere mentiras para enganar o mundo todo. Em outras palavras, é como no tabuleiro de xadrez, os grandes poderosos da terra, os administradores das finanças, os donos da economia, do dinheiro, a nível global, eles usam tanto o poder capitalista dos Estados Unidos, como o poder comunista da Rússia, da União Soviética, agora é da Rússia, né? A União Soviética se esfacelou em 1991, mas eles que manipulam tanto um lado como o outro, porque o próprio Satanás trabalha nos dois polos e faz cumprir os seus desejos através desses poderes que são de âmbito global. E, enfim, é como um tabuleiro de xadrez. Existe a parte preta, o quadriculado preto do tabuleiro de xadrez e o quadriculado branco. O branco, ali, na nossa consideração, é os Estados Unidos, que mostra o lado amigável, o lado do cristianismo, mas de forma mentirosa. Oferece para o mundo aquilo que Deus oferece, que é a liberdade,
que é o direito das pessoas de se sentirem livres, de produzirem, de prosperarem, de crescerem. Então, esse lado que, na verdade, é de Deus, os Estados Unidos apresenta ao mundo, no entanto, para satisfazer os seus intentos. Ele oculta, ele mente, ele cria muitas situações para atingir os seus propósitos de domínio global. Então, é o lado do Satanás que, na verdade, é como a parte do tabuleiro do xadrez, a parte branca, que dá a impressão de que tem as coisas boas ali. E o lado do comunismo soviético, do comunismo russo, é a parte preta, o quadriculado preto do tabuleiro. Então nós temos ali os reis, as rainhas, os príncipes, que é os bispos, as torres e assim por diante, que é, na verdade, uma mensagem, é uma parábola do que acontece no mundo. E existem os jogadores, e é eles que decidem que jogada vai acontecer no mundo. Usa esses dois poderes, conforme nós já explicamos, a visão da dialética hegeliana do século XIX, que foi muito difundida nas universidades, muito debatidas ali pelos eruditos, pelos acadêmicos, que Friedrich Engels, do século XIX, criou esse conceito que é conhecido como o hegelianismo, que é o conflito da tese, a antitese, para resultar na síntese. Então, uma nação poderosa. Os capitalistas investiram ali em Lenin, investiram em Stalin, para que pudesse crescer através do capital de Wall Street, do dinheiro dos banqueiros ali da Europa, e eles que investiram no crescimento do comunismo. Isso muitos historiadores já têm confirmado este fato. Porque a ineficiência desse sistema do comunismo, de crescer por si mesmo, é uma coisa visível, é uma coisa notória. Veja em Cuba, veja na Venezuela, na Nicarágua, os países que adotaram o comunismo, eles não crescem, porque eles não produzem. As pessoas devem viver em estado de miséria e depender do controle do governo, que dá uma ração para que as pessoas possam ter o mínimo para a sobrevivência. Então, o próprio sistema é ineficiente e a União Soviética cresceu a partir de 1917 porque o capitalismo estadunidense e o europeu fez com que aquilo avançasse, se desenvolvesse. E você pergunta, por que isso? Por que os capitalistas iriam investir no sistema que se opõe ao capitalismo? É porque os globalistas não estão interessados necessariamente em questão de finanças, em prosperidade, nada disso. Eles estão ao comando de Satanás, que é o Deus deles, que é os Illuminati, que serve diretamente a Satanás. Então eles estão fazendo cumprir o desejo de Satanás, que é colocar o papado acima de todos os poderes da terra. Então, eles, sob o comando de Satanás, os Illuminati, estão simplesmente trabalhando para que isso aconteça. Não importa se é um sistema que vai trazer prosperidade ou é um sistema que vai trancar a prosperidade, para eles isso é indiferente. Então eles trabalham criando situações para que o papado realmente seja o destaque no mundo a nível global, né, no tempo do fim. E, enfim, assim os capitalistas muniram de poder bélico a Rússia, fizeram com que a Rússia crescesse no sentido militar, no sentido bélico, porque os capitalistas sabem que através de uma ameaça nuclear, através do poder bélico que a Rússia poderia ter como uma afronta aos países capitalistas, então esta propaganda de poderio militar nas mãos dos comunistas, nas mãos da Rússia e da China, isso faz com que os capitalistas que realmente dominam o poder passe a propaganda para todos os cidadãos, para todas as pessoas que vivem nos países capitalistas, passe a ideia de que eles não podem eliminar, não podem afrontar de forma direta e destruir e acabar com os países comunistas, porque eles têm poder, eles podem querer destruir o mundo. Então deve manter essa ideia para que continue vigente esses países comunistas. Mas o poderio bélico dos Estados Unidos é muito maior do que
o poderio bélico da Rússia, da China e de todos os países reunidos, os Estados Unidos poderia realmente superar qualquer um país militarmente falando. Mas eles têm que fazer uma propaganda de que eles não podem investir contra o comunismo da Rússia e da China, porque senão todos irão perecer. Acontece de fato, eles têm poder para isso, mas a economia dos países capitalistas, principalmente dos Estados Unidos, é para manter essa ideia para que todos nós que vivemos debaixo do regime capitalista tenhamos de fato medo, tenhamos de fato receio de que nós não podemos destruir de forma definitiva o comunismo. Então, você pergunta qual é o propósito de fazer com que nós tenhamos medo dos comunistas? Os países capitalistas, os realmente dominadores do sistema capitalista, por que eles querem que nós tenhamos medo do comunismo lá desses países orientais, a China e a Rússia em especial? Por quê? Porque eles esperam que haja uma mistura dos conceitos socialistas que vem lá da União Soviética, que Lenin havia proposto, né, de como invadir, de como vencer o sistema capitalista, e nós falamos isso no encontro anterior, né? Existem 10 mandamentos elaborados por Lenin, que montou o comunismo lá na União Soviética, que mostra como desarticular os países capitalistas para que, na sua fragilidade, estando eles desarticulados, estando eles de uma certa forma arruinados economicamente, politicamente, moralmente, em todos os sentidos, debaixo dessa situação de fragilidade, eles pudessem então colocar conceitos que realmente possa ser apropriado para que o Papa reine na Terra. Então eu vou explicar melhor o que é essa dialética de Friedrich Engels, que eles colocam em prática com os Estados Unidos e a Rússia e a China. Os Estados Unidos capitalista e esses países comunistas. Então a dialética é o seguinte, é fazer com que se conflitem, com que se misturem, com que eles se entrelacem nos seus conceitos, e é isso que nós estamos vendo acontecer nos países capitalistas, conceitos socialistas dominando aí a mente de políticos, de líderes militares, cientistas, acadêmicos, eruditos, filósofos, historiadores, na parte da informação, das notícias, enfim, em todas as áreas, as ideias socialistas têm ganhado reconhecimento nos países capitalistas. E nós ficamos, evidentemente, naturalmente, nós ficamos assustados. Não só os capitalistas aqui do continente americano, mas lá da África, dos países africanos, da Europa, alguns dos países ali do Oriente, do Extremo Oriente, essa invasão de conceitos socialistas que é defendido pela esquerda, que está ali criando uma guerra híbrida. O que é guerra híbrida? Nós explicamos em encontros passados. Aí, nesses últimos 2 encontros, falamos, né? É uma tática principalmente praticada pelos Estados Unidos, que ao invés de entrar no país para destruir aquele país, como outrora acontecia, com tanques de guerra, com o exército, com aviões, com fragatas de navio ali, e através do poder bélico, poder militar, invadir e conquistar um país, como outrora acontecia, a guerra híbrida passou a ser colocada em prática pelos Estados Unidos, principalmente depois da queda das Torres Gêmeas e do atentado ali no Pentágono no dia 11 de setembro de 2001, né, que é tido como um atentado terrorista ali por aqueles que faziam parte da Al-Qaeda, de acordo com a defesa oficial ali das notícias. No entanto, a partir daquele momento é que o governo americano começou a investir nos outros países com o propósito de desenvolver a sua geopolítica em certas regiões do mundo através da guerra híbrida.
A guerra híbrida, então, ao invés de ser um poder bélico dominando os países, é os Estados Unidos, no caso, investindo em ONGs, investindo em partidos políticos, investindo em por exemplo, até pastores, alguns religiosos, investindo em estudantes, principalmente nas classes universitárias, através dos professores. Então, dinheiro que vem por fora dos Estados Unidos, adentro nesses países, e esses que recebem essas finanças, esses apoios internacionais, principalmente os Estados Unidos, no caso, né? Eles, eles criam um levante contra o governo ali, para desarticular, né? Para desestruturar aquele governo, e aí os Estados Unidos começam a investir na mídia para fazer a propaganda de como aquele governo é regido por um ditador, de como aquele governo precisa de uma intervenção militar dos Estados Unidos, e assim os Estados Unidos ele cria essa guerra híbrida, o vale tudo, né? Então, híbrido é porque é como a água que entra e de várias formas penetra ali. Então, ele entra ali no país e de várias maneiras ele desestrutura o país e ali ele conquista o seu objetivo, conquista o apoio internacional usando as mídias, pagando as mídias para darem informações enlatadas, né? Então, informações, notícias, notícias preparadas, tendenciosas, e ali o mundo apoia as suas investidas, depois que o país foi desarticulado, e ele entra ali e consegue dominar e atinge os seus interesses. Isso é uma guerra híbrida. Os comunistas, então, têm feito isso sob a permissão dos capitalistas, porque, na verdade, quem cria todas essas guerras são os globalistas. Eles têm intento de mexer os pauzinhos, como as peças da torre de xadrez, né, para fazer cumprir as coisas, e eles planejam essas guerras. Elas não acontecem, elas são planejadas com esse propósito final. Do jeito que eles investem no capitalismo estadunidense, com essas guerras híbridas, para dominar ali nos seus interesses, assim também eles permitem que têm permitido, através de um processo, evidentemente, né, que os comunistas realizassem nos países capitalistas a guerra híbrida. E agora, através da cultura, através dos livros, da educação e assim por diante, eles fizeram a cabeça de muitos estadistas, de muitos líderes, pensantes, acadêmicos, eruditos e assim por diante, e agora os capitalistas estão aí defendendo ideias socialistas. E naturalmente, como eu disse, todos nós aqui, cidadãos comuns, pessoas leigas, ficamos aterrorizados, vendo uma ideia defendida até declaradamente por certos líderes políticos que apoiam abertamente a favor do comunismo soviético, a favor do comunismo da Venezuela, a favor do comunismo de Cuba, e eles abertamente, declaradamente, eles se fortalecem de ministros, de poderes ali, e o objetivo é desarticular o país. E nós ficamos preocupados. Será que nós vamos ser dominados pelo comunismo? Os países outrora capitalistas, até hoje ainda capitalistas, de uma certa forma ainda é, mas será que o comunismo da Rússia, da cortina de ferro, da China, o comunismo controlador, tirano, ditador, vai invadir esses países que faz com que a gente se sinta livres, se sinta como sendo pessoas que têm o direito de fazer escolhas? Será que nós vamos perder esta liberdade? Então, o propósito dos globalistas que estão com as cordas entre os dedos, manuseando todos os presidentes, todos os estadistas, estão criando todas as situações, eles, de propósito, permitiram essa invasão de ideias socialistas, do comunismo, nos países capitalistas, fazendo a desordem, desarticulando tudo, desestruturando tudo, justamente para causar um sentimento no coração de cada um de nós. E que sentimento é esse? Diante de tanto caos, diante de tanta reviravolta nas coisas, na sociedade, do certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. A justiça é injusta e a injustiça se tornou justa diante dessa entrada
de revolução dos socialistas aqui, diante disso nós ficamos com ansiedade de que haja um certo controle. Nós queremos, diante dessa situação de caos e de baderna, nós queremos, cidadãos comuns, naturalmente nós queremos a ordem. Nós lembramos de quando ainda havia um certo controle na visão do capitalismo, na visão de que as pessoas deveriam ter um limite na sua liberdade, para que ainda a família pudesse ser honrada, para que as coisas de dignidade, de honra, da moralidade, da honestidade pudesse prevalecer. Então, nós sentimos saudade daquele tempo que ainda havia controle. O capitalismo sempre ofereceu liberdade, mas a princípio era debaixo de controle. Mas hoje em dia já não é mais assim. E foram os globalistas que permitiram chegarmos a este ponto, permitiram o comunismo a avançar de tal maneira que não existe mais a liberdade, existe a licenciosidade, existe a libertinagem. Então, diante disso, naturalmente, as pessoas de bem ficam com saudade de quando havia um certo controle. E eles criaram essa situação justamente para despertar mais do que nunca o senso da importância do controle. Então, é aí que entra o plano deles nesse tabuleiro de xadrez que é o mundo, usando o comunismo da Rússia com o capitalismo estadunidense. Então, a liberdade excessiva com o controle excessivo. Fez com que chocasse esses dois conceitos, esses dois poderes, e agora eles estão a oferecer uma alternativa através do papado. E nós vamos ver no próximo encontro, já temos visto aí nos encontros passados, que o mundo está olhando para o Papa como sendo aquele que trará a solução a nível global para essa crise existencial de guerras intermitentes, de conflitos, desentendimentos, enfim, é ele que trará a solução. E eu pergunto, como que ele vai aliviar essa nossa preocupação, trazer alívio para nós, que acreditamos que vamos perder o direito, vamos perder a liberdade de vez? Como que ele vai trazer alívio para nós? E ao mesmo tempo, como que ele vai fazer com que sintamos seguro, sintamos que realmente estamos diante de uma administração que impõe a ordem, que impõe as regras? Como que nós vamos nos encontrar ou vivenciar um governo assim, através do Papa? Então eles criaram toda essa situação, primeiro para despertar esse desejo de ordem, ao ver tanta anarquia, tanta desorganização, tanta baderna. E, ao mesmo tempo, para termos medo de que haja o comunismo ditador da ex-União da República Socialista Soviética. E diante desse sentimento duplo, queremos ordem, mas nem tanto. Diante de uma situação como essa, o Papa nos é apresentado pelos globalistas como sendo a solução. Aí ele vem com aquilo que nós chamamos de fascismo. O fascismo do latim, que Benito Mussolini lançou ali no seu partido político, no ano de 1932, significa feixe. Então todos serão unidos. E para que possa cumprir Apocalipse 13, verso 8, que fala que toda a terra vai adorar a besta, significando que todos vão reconhecer, todos vão homenagear a besta. Então, para que cumpra, então, isso que Deus falou que seria o plano de Satanás no tempo do fim, é que Satanás, então, está arquitetando o retorno, ou seja, a implantação do fascismo a nível global. O Papa será esse ditador que trará o regime totalitário disfarçado de democracia. O fascismo é justamente isso. É o regime totalitário, ditador, disfarçado de democracia. Em outras palavras, a junção do capitalismo com o comunismo. Na questão do capitalismo, o Papa virá dizendo, olha, fique em paz. Vocês não vão ser proibidos, por exemplo, de frequentar a igreja que vocês desejam frequentar, de exercer a fé que vocês professam, de escolher a profissão que vocês desejam exercer, lá na Rússia, na Coreia do Norte,
lá na China, as pessoas não têm esse direito, porque é o lado declarado de Satanás em proibir tudo. E o Papa vem dizendo, olha, fiquem aliviados. Esse lado do capitalismo que dá o direito, que oferece a liberdade aos seus cidadãos, nós vamos preservar no nosso domínio a nível global. No entanto, para que haja realmente respeito, para que haja ordem, como está escrito no letreiro da bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Para que haja o progresso, precisa da ordem. Então, para isso, nós vamos estabelecer certas regras a nível global para controlar a humanidade. Então, todos estarão sujeitos aí ao programa global e o Papa, então, ele vai oferecer esse novo sistema de governo, que ao mesmo tempo oferece liberdade, mas também impõe controle. Então, todos deverão viver a nível global debaixo das regras, debaixo das rédeas que a nova ordem mundial, sob a autoridade do Papa, será imposto para o mundo todo. Enfim, é esse o plano de Satanás e nós temos que entender que isso já está avançando para acontecer isso. Nós vamos, como eu disse, mostrar como que, aí para frente, como que o Papa é o personagem que todos estão a esperar para ser aquele que vai resolver o problema, e já mostramos também em encontros aí passado como que isso já vem acontecendo, como que eles estão na expectativa a respeito do Papa. O fato é que, para isso, os grandes poderosos da terra, aqueles que ostentam a riqueza, que é declarado na Bíblia como sendo o vermelho, né? O vermelho é símbolo desses que estão na administração do poder. Satanás é o dragão vermelho que foi expulso do céu. Veja só, vamos ver aqui em São Lucas, capítulo 16, verso 13, nós lemos assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então veja que o próprio Jesus, ele deixou bem claro que Satanás, através das riquezas, quem quer ser adorado é o próprio Satanás. Mas as riquezas é o meio que ele usa para que isso aconteça, para atrair o coração dos homens às coisas do mundo que Satanás domina e tirar a atenção dos homens para as mansões celestiais, para aquilo que Deus tem a oferecer para os homens. E nós já temos então falado a respeito da riqueza, como que as coisas estão acontecendo e no final, aqueles que não aceitarem o sinal da besta, conforme Apocalipse 13, 16, 17 ali, já considerado, esses serão esbulhados de seus direitos, perderão o seu crédito, perderão o seu reconhecimento como cidadão da terra, a ponto de não poder comprar e nem vender. Então Satanás ele vai pressionar a tal ponto a humanidade para que as pessoas tenham medo de rejeitar o sistema global, aquilo que será imposto como regra a nível global, dirigido pelo papado. Então, uma pessoa que não estiver de acordo com o sistema não vai poder comprar e nem vender. Nós já temos falado sobre as moedas, papéis, o dinheiro que era usado, e eu até falei aí no encontro passado, usei um termo errado, eu falei, eu nem lembro o termo que eu usei, mas eram moedas fiduciárias. Eu acho que eu falei lifundiárias. Eu usei esse termo, mas eu falei, assim, até defendi isso mais de uma vez ali. É porque eu tenho um problema. Quando eu estou falando, eu estou argumentando, às vezes eu fico concentrado naquilo que eu falarei posteriormente àquilo que no momento eu estou falando. E até já expliquei esse meu defeito aí em encontros passados, porque não é a primeira vez que eu erro em pronunciar uma palavra ou falar alguma coisa, mas eu procuro corrigir logo em seguida nos encontros posteriores, né? Porque depois que eu vejo que eu cometi o erro e eu não sei editar aqui os meus vídeos, como as pessoas fazem aí, eles corrigem, eles reeditam, eles colocam para o público tudo aquilo que
eles gravaram, mas é muito reeditado, é muito trabalhado aquilo. Eu gravo de uma vez por todas e lanço ali, e é isso que eu fiz, né? Tenho feito desde o princípio. Porque eu não sei manusear direito aí no aparelho para poder fazer essas edições e essas reedições. E depois que eu gravei é que eu vi. Eu falei lifundiários, né? A moeda que é baseada no ouro, ou não era baseada no ouro ou na prata, né? Moedas que na verdade não são moedas que possuem lastro, que eu na verdade não era lifundiários. Eu usei a palavra lifundiários, mas a palavra certa, corrigindo, então, é fiduciárias. Então é uma palavra meio parecida, eu rapidamente atropelei o assunto e falei lifundiárias. Então, é moedas fiduciárias. Então, são moedas que não são convergíveis, não serve, não tem a paridade com o ouro, né? Então, eu tinha falado que essas moedas, é, que é, na verdade, títulos que um país, são papéis que os países têm para simbolizar a sua economia. Os Estados Unidos têm o dólar, o Brasil tem o real, o Japão tem o ien, a Inglaterra tem a libra esterlina, enfim, cada país tem o seu título, o seu papel, que representa o seu poderio econômico ali, poderio monetário. Mas então não é lifundiários, é fiduciárias. Então moedas fiduciárias são moedas que não estão ancoradas em nenhum metal como a prata ou como o ouro. Porque antigamente, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido entre os Estados Unidos, na gestão de Franklin Delano Roosevelt, com mais 40 países, que a paridade, ou seja, o lastro da moeda dos países, seriam a base do ouro, né? O ouro era a garantia para que os países que estavam arruinados depois da Segunda Guerra Mundial, para que os países pudessem receber empréstimos dos Estados Unidos. E até falei também uma outra palavra errada ali, para mostrar como que os Estados Unidos acumulou muito ouro naquela época. E eles tinham um cofre, não sei se ainda tem, e eu falei que o nome do cofre ali, desse banco ali, que eles armazenavam ouro, que pegavam das nações, que adquiriam empréstimo dos Estados Unidos. Então, o nome desse cofre eu falei que é Knox Fort, mas aqui eu aproveito também para corrigir mais esta falha da minha parte. Não é Knox Fort, é Fort Knox. Fort Knox. Pesquisa ali, você vai ver. Então, foi acumulado muito ouro, porque lá numa cidade em Hampshire, nos Estados Unidos, Delano Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, mas outros líderes, como Bernard Keynes, que foi um economista britânico de destaque, a visão dele de economia foi muito adotada ali naquela época, naqueles dias, até depois até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a sua visão de economia de Bernard Keynes é a visão que foi adotada ali para os gestores da economia dos países daquela época. E estava presente ali na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no ano de 1944, um ano antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, sabendo dos resultados finais, de que os países aliados iriam vencer o eixo. Então, eles já se reuniram, esses estadistas, esse economista e outros economistas, e já planejaram a reestruturação da Europa através do apoio financeiro dos Estados Unidos, que saiu ileso da Segunda Guerra Mundial. Então, tanto a Europa como o Japão, que foram destruídos, eles acordaram como que iriam receber esses empréstimos, e foi o acordado ali, foi o ouro, a paridade, o ouro, assim, o lastro. O país pedia emprestado, mas deveria ter como garantia de que iria devolver os empréstimos o ouro. E parece que 30 gramas de ouro equivalia a 35 dólares. A paridade era essa. Então, como garantia de que o empréstimo seria resgatado pelos Estados Unidos para fazer com que a economia voltasse a normalizar na Europa e no Japão, é que estabeleceram, então, nesse encontro lá em 1944,
na cidade de Bretton Woods, no estado de Hampshire. Eles acordaram que fosse a paridade ouro. Então eles tiveram ali um propósito de fazer com que as outras nações se ajudassem, principalmente os Estados Unidos ali, que seria o que iria ajudar essas outras nações. E mais do que isso, em 1947 e 1951, entre esses anos aí, entrou em vigor o Plano Marshall, do general George Marshall, general norte-americano que participou das duas guerras mundiais. Ele teve um plano para auxiliar esses países que estavam ali arruinados da Segunda Guerra Mundial. E, enfim, a verba, o apoio político, o apoio econômico dos Estados Unidos para restaurar essas nações foi fundamental. É por isso que esses países se recuperaram rapidamente depois da Segunda Guerra Mundial, dado as finanças dos Estados Unidos para esses países. Então, os Estados Unidos se tornou hegemonicamente, globalmente, o país mais poderoso. É porque os países se tornaram devedores e os Estados Unidos se tornou o credor, aquele que oferecia crédito, e eles então ficaram submissos aos Estados Unidos. Principalmente, essa ajuda financeira é para combater a expansão soviética, né, dos países comunistas ali, que a Rússia agora estava desenvolvendo logo depois da Segunda Guerra Mundial, começando assim a Guerra Fria, uma afronta entre o capitalismo e o socialismo. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que a partir dessa situação, os Estados Unidos começou, para cumprir o que a profecia disse a seu respeito, que seria uma nação superpoderosa, então começou a crescer realmente financeiramente a partir daí. Porque o Papa Leão XIII, no ano de 1891, ele elaborou a primeira encíclica socialista da Igreja Católica para o mundo. E ali, conforme também já explicamos em encontros passados, ali fala que as nações elas devem acabar com essa ideia de soberania interna, de soberania de nações. Os estadistas devem aprender a distribuir a sua riqueza com as nações mais pobres. Então, as nações vizinhas que precisam, aqueles países mais industrializados, os mais ricos, eles devem dividir a sua riqueza com outras nações. É a partir desse conceito que começou também a surgir países, blocos econômicos, né, como o NAFTA ali, Estados Unidos, México e o Canadá, aqui o Mercosul, a União Europeia, o BRICS aqui, que está fazendo laços de união aí, vários países, porque isso, na verdade, vem da cartilha lá de Leão XIII, em 1891. O nome da cartilha, na verdade, a encíclica é Rerum Novarum, é a primeira encíclica socialista, que diz que a privacidade, na verdade, ela deve servir para atingir as necessidades alheias, né? Então, se alguém tem alguma necessidade, porque está privado ou tem falta de algum recurso, ele pode se apoderar das terras de uma outra pessoa, pode invadir as terras de outra pessoa, pode invadir de um teto da casa, que caso aquela residência, aquele imóvel está desocupado. Então, a Rerum Novarum defendeu essas invasões, esse apoderamento da propriedade privada. Então, foi a primeira encíclica socialista ali, e deve haver uma distribuição de rendas. Em outras palavras, Deus diz lá no mandamento do Decálogo, não furtarás. E o Papa, entre outros desprezos à palavra de Deus, ele abertamente nessa encíclica socialista, que é defendida por todos os papas a partir de então, a partir de Leão XIII, ele diz, olha, pode furtar sim, desde que haja necessidade. Então, o bem comum, o que é teu, pertence aos outros, desde que haja necessidade. Essa é a filosofia, assim, em suma, sobre a teologia da libertação, que começou com Leão XIII. E assim os outros papas foram defendendo, até que no ano de 1931, antes da Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XI, ele lançou a 40º ano. Por que 40º ano? Porque
é uma referência a essa primeira encíclica socialista, elaborada por Leão XIII. Então, Pio XI, ele lançou, eu não estou muito certo se é Pio XI, mas é o Papa dessa ocasião, de 1931. Ele lançou a 40º ano, fazendo uma referência de que era o aniversário de 40 anos desde a Rerum Novarum, e saiu essa encíclica, 40º ano. E ali, nessa 40º ano, de uma forma especial, além de reforçar a encíclica de Rerum Novarum, ali, de Leão XIII, ele acrescentou uma ideia assustadora que ali diz que em questão de moral a nível global, em questão de poder político, econômico a nível global, isso deve estar nas mãos do Papa. O Papa deve coordenar, o Papa deve dirigir, e na Caritas em Verdade, depois que houve uma quebra da economia lá nos Estados Unidos, em especial na Europa, dado a crise subprime, que também já falamos, né? A quebra das imobiliárias ali, que foi uma armação dos bancos. Aquilo foi tudo de propósito para quebrar a economia mesmo, para nivelar as nações, para ir arruinando a economia estadunidense. Então aquilo foi um propósito também da Europa, né? Foi um propósito armado pelos banqueiros, aquela crise imobiliária que deixou muitas nações de joelho economicamente falando, algumas quase foram à bancarrota da Europa. Enfim, aquilo aconteceu e, de repente, o Papa Bento XVI lançou no ano de 2009, ele lançou a encíclica Caritas in Veritate. E ali ele fala, olha, para que não haja mais uma crise como essa, para que o mundo não assista a essas quedas econômicas, essas quebradeiras, há necessidade de haver um político, um líder global na política e um líder global na economia. Mas, na verdade, ele conhece a 40º ano. Ele sabe que o Papa já fez referência à sua própria pessoa, à sua própria imagem como sendo aquele que vai ser o que vai controlar a nível global o lado político e o lado econômico. Então, os papas estão trabalhando através das suas cartilhas, através das suas encíclicas, e o Papa Francisco mais ainda está avançando muito, né, nessa direção, através da Laudato Si, através dessas últimas encíclicas aí, que agora não me vem à memória, mas todas elas de cunho totalmente socialista, e eles pretenderam, como voltando àquele assunto que eu disse, né, por que os capitalistas permitiram a guerra híbrida dos comunistas aqui nos países capitalistas, adentrando com tanta anarquia? Eles pretenderam assim, justamente para que as pessoas pudessem arruinar economicamente e, de repente, fosse nivelado as economias dos países. E a ideia é trabalhar através de mensagens, de ideias, de propostas para os estadistas, para as pessoas simples, para os leigos, para os acadêmicos, para todas as pessoas trabalharem a mente deles para que aceite o socialismo. Então, eles entrando aqui com ideias do comunismo, eles estão ao mesmo tempo enfraquecendo os conceitos capitalistas, os conceitos independentes de defesa da propriedade privada, dos bens privados, ideias que o capitalismo defende, né? Então, da soberania da nação e da honra à pátria, para que assim possa se arruinar tudo, o capitalismo sendo corroído, fique mais fácil eles implantarem o socialismo. E voltando também agora ao caso ali de Bretton Woods, da paridade de ouro, que Delano Roosevelt, já vendo todos os estadistas o resultado final da Segunda Guerra Mundial, ele impôs então essa distribuição de riquezas para ajudar a Europa, e os Estados Unidos estaria no controle, fazendo cumprir a profecia. Depois nós já explicamos ali sobre o petrodólar, né? Em 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, ele colocou o dólar como sendo aquele que vai, através do petróleo, vai fazer com que todo mundo tenham que ter o dólar em mãos. Mas essa ideia, voltando à ideia de moedas fiduciárias, que não é baseada ao ouro ou à prata, que somente consiste na moral da nação,
na, na, na perspectiva das pessoas sobre a situação daquele país que emitiu aquele título, que ostenta aquela moeda, né? No caso do real, as pessoas vão querer ter real na mão desde que aqui o governo brasileiro faça uma boa gestão. Então, a moeda pode oferecer um rendimento, né? É um ativo aí que para as pessoas é de valor. No entanto, se a gestão aqui é má, se a pessoa que está no governo está arruinando a economia do país, ninguém vai querer ter esse título que nós chamamos de real, esse papel do Brasil aí que é a moeda brasileira. Então, dado a insuficiência dos países, porque houve muito abuso na sua economia, é que criaram a moeda de criptograma, através da criptografia que o computador pode fazer ali, trazer de informações, foi criada a moeda digital. E é isso que também nós temos falado ali. Então, junto com toda essa bagagem dos países se ajudando, a começar lá depois da Segunda Guerra Mundial, o dólar americano tendo o poder a nível global como moeda, a hegemonia econômica no mundo, faz controlar as coisas, faz com que os bancos centrais seja distribuído por todas as nações, e assim todas as nações, através da força, através da imposição dos Estados Unidos, de forma direta ou de forma indireta, os países passaram a ter o Banco Central, e os Estados Unidos, tendo se apoderado da autoridade econômica no mundo, forçou a essa situação. E as encíclicas do Papa estão aí fazendo com que seja colocado em prática, né? Tanto os estadistas como os economistas estão dando as mãos e todos estão trabalhando. E na questão da gestão financeira, da questão monetária, os bancos centrais, para controlar de fato as pessoas, agora no tempo do fim, conforme nós enfatizamos especialmente no último encontro, tem lançado a sua moeda, tem lançado em alguns países que já adotaram a moeda, né? A China já tem a sua moeda de controle ali, e agora não é mais essas moedas fiduciárias que depende da qualidade do país para que possamos ter o seu dinheiro ali. Porque há muita insuficiência ali, dado a gestão, agora através dessas moedas digitais, essas moedas eletrônicas, que é uma revolução no sistema monetário, no sistema econômico ao redor do mundo, é que se criou o Bitcoin. Então a moeda digital já existe. Se não me falha a memória, desde o ano 2008, 2009, já está ativo aí o Bitcoin, através do sistema blockchain, que é esse bloco de informações que o sistema, que os computadores, que o Banco Central usa, né? E os bancos usam para agora tudo na base do lado digital. E aproveito também para falar uma coisa como correção do que eu errei no encontro anterior. Errei algumas coisas porque eu estava assim preocupado em ocupar o tempo já estava esgotando, e naquela preocupação, analisando as coisas que eu teria que falar com o tempo e as coisas que eu deveria pronunciar ainda, né? Eu acabei atropelando muitos assuntos ali e aqui eu estou corrigindo. Então, eu havia dito ali que os bancos, como a Caixa Econômica, o Itaú, o Bradesco, o Banco Safra, o Banco do Brasil e assim por diante, né? Esses bancos, fora o Banco Central, eu havia dito que eles deixariam de existir, porque eles trabalham só com papéis, assim, no sentido, o motivo da existência desses bancos é só realmente receber o papel, moeda, né? O lado físico do dinheiro, receber como depósito e passar para as pessoas. Mas, na verdade, eu falei assim, depois que eu fui refletir melhor, recebi uma orientação até melhor do meu irmão que trabalha com economia, e ele deixou bem claro, não necessariamente esses bancos, sem ser o Banco Central, eles deixarão de existir. Eles vão continuar nas suas atividades, mas só que o papel é que deixará de existir. Porque já está funcionando totalmente, é tudo na base do digital. Então, em outras palavras, não importa, isso é de menos saber se esses bancos
tradicionais, esses bancos comuns aí, vão continuar existindo. O importante é saber que o Banco Central vai tomar o controle de tudo, né? Mas o Banco Central vai ter a sua moeda, que é o CBDC, unido com a carteira digital, unido com a identidade digital. É aí que vai estar o problema. É aí que o governo, a partir de então, quando colocar no mercado a sua moeda, o Banco Central, que é o CBDC, a moeda digital do Banco Central, quando colocar no mercado, lançar essa moeda, então o governo vai poder desligar a pessoa da sociedade com muita facilidade, né? Então, em outras palavras, nós estamos nos encaminhando para o fim ou a erosão da privacidade, né? Em outras palavras, nós estamos perdendo o nosso anonimato, porque agora tudo será revelado a respeito da nossa vida por intermédio da identidade digital. E a moeda vai estar atrelado a essa identidade digital, essa moeda do Banco Central. E qualquer coisa que estiver contrário ao plano, ao projeto do governo, de forma global, então a pessoa ela vai estar naquela situação que o Apocalipse 13, 16 e 17 nos diz. Ali fala, não vai poder comprar e não vai poder vender se a pessoa tiver alguma falta ali com o governo. Enfim, é aí que os economistas estão advertindo do perigo dessa nova moeda, porque será uma moeda que o governo vai conseguir impor total vigilância sobre a pessoa. Então, hoje já existe, né? Hoje as pessoas, principalmente em alguns países, na China, no Japão, elas, através da íris, do escaneamento facial, através do polegar, da digital da mão ali, as pessoas elas são identificadas e não mais através do papel, esses documentos que você carrega na carteira, através desse sistema que é totalmente digital. Então isso já existe, só que está separado uma coisa da outra, né? A identidade digital do dinheiro. Mas quando o Banco Central assumir, ele vai colocar as duas coisas juntas e a pessoa vai ter que ter pontuações, vai ter que estar totalmente alinhado com o projeto do governo, né, para que possa realmente usufruir do dinheiro ali que ele possui na sua conta, né? Caso contrário, ele será congelado, ele será desligado e será prejudicado. Então os especialistas que estão analisando essa nova moeda que o Banco Central vai lançar aí, já tem lançado em alguns países, conforme eu já falei no encontro anterior, mas eles estão falando, será um Big Brother ferrenho, será uma análise da vida e o comportamento de cada pessoa vai estar ali nessa identidade digital, como ele usa suas redes sociais, com quem ele fala, o que essa pessoa fala, se ela defende o lado verde aí, que estão aí a fomentar, se ela é contra a destruição do meio ambiente, de acordo com a visão desses que são globalistas, que defendem o Pacto do Clima. Então, se há alguma contrariedade daquilo que é defendido, então essa pessoa vai perder os seus direitos. Já está entrando nas empresas aqui do Ocidente o ESG, que na verdade nós resumimos como ISG, que é o Índice de Satisfação Governamental. O que é o ESG, então? Pesquise você ali na internet, que você vai ter mais informações. Eu tenho aqui, eu tirei do Google, esta declaração aqui. Você encontra lá. Você pode pesquisar para confirmar. O ESG, que é uma ideia que está sendo levada agora para os países ocidentais de uma forma muito intensa. Então, no Google você encontra assim, Environment, Social, Governance. Eu não sei falar inglês, mas você vai encontrar lá, né? Então, corresponde a práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Então, é o índice de satisfação geral, né?
ou a satisfação governamental. Então, como que funciona isso? Eu vou ler aqui do Google. O termo foi cunhado em 2004, em uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial. Os critérios do ESG estão totalmente relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, estabelecidos, presta atenção, estabelecidos pelo Pacto Global Iniciativo Mundial, que envolve a ONU e as várias entidades internacionais. Então veja, um pacto global que envolve não só o país ali, as empresas, mas que envolve a ONU e várias entidades internacionais. Trata-se de uma jornada de transformação dos negócios que levará à construção, eu me perdi aqui, ó. Trata-se de uma jornada de transformação dos negócios que leva à construção de um mundo inclusivo, ético e ambientalmente sustentável, que garante a qualidade de vida para todos. Então, aqui é uma definição que eu tirei do Google sobre o que vem a ser esse ESG, que as empresas, não qualquer empresa, mas as empresas poderosas, que tipo a Toyota, a Ford, a Coca-Cola, essas empresas que podem maximizar os seus lucros, né? Então, não se trata aqui de uma ideia de dividendos, né? De retornos, de lucros da empresa aos investidores, né? Através do dividendos. Dividendos, o que é dividendos? Parte de um lucro, líquido que firmado às empresas para dividir com os acionistas. Então, o que nós estamos falando dessa maximização, assim, esse aumento do lucro que as empresas estão usando ultimamente, através desse índice de satisfação geral, é para ser distribuído, que também vem do governo, que participa junto com o governo, para ser distribuído não só com os acionistas, não só com os investidores, mas com todas as pessoas que estão envolvidas com o programa. E que programa seria esse? É o programa, conforme nós lemos aqui, que vai satisfazer todas as pessoas. E o nome ali é Stakeholders, em inglês. Stakeholders significa aquilo que é do interesse de todos. Porque até então, antes desse índice de satisfação global, era o Shareholders. Eu não sei falar em inglês, tanto é que eu até anotei a palavra aqui, Shareholders, que significa somente se beneficiava aos acionistas, aos investidores, mas mais do que esta distribuição de lucros para investidores, agora as empresas estão trabalhando muito no sistema Stakeholders, ou seja, que é para o interesse de todos. O governo e as empresas estão ali desde que todos saiam satisfeitos, não somente aqueles que participam financeiramente com a empresa, mas todos aqueles que vão se envolver, né? Que é dentro de uma ideia que está sendo defendida a nível global. Então, quando se acolhe essa ideia e para que todos sejam aceitos, para que haja a inclusão de todos, que dentro do Pacto Global está sendo ali trabalhado, as empresas então estão defendendo essas teses a nível global. Então, é aí que tem esse índice de satisfação geral, né? Que na verdade é o ESG, né? A sigla que você encontra ali no Google, ESG. E, por exemplo, no dia 29 de junho, essas empresas, essas poderosas, que maximizam os seus lucros ali e participam com todos que fazem parte da empresa, no dia 29 de junho se comemora o direito do movimento LGBTQI+, porque foi no ano de 1969, no dia 29 de junho, que foi criado essa data aí em prol, né, do movimento gay. E isso, então, essas empresas que favorecem, essas empresas lacradoras que favorecem essa visão, elas geralmente, nessa data, eles colocam nas suas redes sociais um arco-íris ali, uma bandeira ali colorida, e você encontra ali
no Twitter, no Face, e eles estão mostrando que eles fazem parte do índice de satisfação geral ou governamental, que é o ESG, conforme eu li ali. E de repente, então, essas empresas elas estão ali defendendo uma ideia para os seus funcionários. Por exemplo, as empresas que têm essa ideia, que defende, ou que são lacradoras, que defende esse lado, além da ideia do Pacto do Clima, da mudança climática e tudo aquilo que é a nível global. Então essas empresas, hoje em dia, se alguém, vamos supor, um gabinete ali na Oceania, nos Estados Unidos, na Europa, que já tem muitas empresas poderosas que trabalham com essas ideias e os seus funcionários devem estar ali, deve estar alinhado com essas ideias. Então muitas empresas assim, eles despedem o seu funcionário se esse funcionário, por exemplo, dizer que é contra o programa do meio ambiente. Qualquer declaração nesse sentido, nas suas redes sociais, aquilo que vá contrariar o programa ambiental, aquilo que as pessoas estão a defender a nível global, sobre o movimento gay, por exemplo, essas empresas lacradoras, qualquer um dos seus funcionários que vá contrariar essa ideia e se descobre, essa pessoa perde o emprego. Então, olha só o perigo que acontece. Muitos gabinetes de prefeito, se alguém ali deseja entrar para a prefeitura, fazer seu serviço ali na prefeitura, mesmo já estando ali, não só para entrar, mas já estando ativo ali na prefeitura, se uma pessoa dessa diz que é a favor do casamento hétero entre homem e mulher, então defende esse lado, essa pessoa perde o emprego. Então, o que acontece? Os governos, eles podem ser afastados, porque através das urnas eles mudam os governos. Mas essas empresas lacradoras, essas empresas que estão debaixo desse sistema de pacto global, ambiental, social, governamental, o ESG, então essas empresas, elas não mudam. E elas funcionam como uma extensão do governo. E assim as pessoas são forçadas a olharem naquela mesma direção, a pensarem de forma uniforme com o resto do mundo. Então o mundo está sendo trabalhado para que todos pensem de uma única maneira, para que todos caminhem numa mesma direção. E eles estão então, dentro desse trabalho, criando situações ali para desarticular os governos. Por exemplo, você olha guerras intermitentes. O que acontece nas guerras que, na verdade, muitas delas são planejadas? Conforme eu disse, elas não acontecem, elas são planejadas. Há muita migração de um lugar para outro. E nessas migrações, o que acontece com os países que recebem esses foragidos? Ali entra pessoas de outras línguas, de outros costumes, de outra cultura, e há uma diluição daquela cultura daquele país, dado a grande mistura daquelas pessoas. Então, eles criam guerras. Eu tenho aqui marcado também que atualmente há algumas guerras, que aqui eu marquei 9 guerras de destaque no mundo. A guerra na Somália, no Sudão e Mianmar, a Rússia com a Ucrânia, Israel com Gaza, guerra no Iêmen, em Burkina Faso, na Nigéria, na Síria, enfim. O fato é que essas guerras são as destaques nos dias de hoje. E todas essas guerras provocam migrações. E assim desarticula o país, desarticula a língua, a cultura, porque muitas culturas adentram ali, e faz parte do plano deles criarem guerra para fazer com que essa miscigenação de culturas, de línguas e assim por diante, possa corroer a identidade daquela nação. E eles querem nivelar todas as nações, e eles promovem guerra. Eles pedem também, para que haja energia renovável, dizendo que está faltando petróleo, está mais escasso o petróleo, o carvão, e tem pedido muito a energia renovável. Por que eles estão falando isso agora? Eles estão pedindo isso agora, dizendo que está acabando, justamente para que o poder que os Estados Unidos mantém sobre o mundo, com base no domínio do petróleo, através da OPEP, para que
não seja mais os Estados Unidos a superpotência do mundo. Então eles querem destruir a economia de propósito. Os capitalistas que dominam não só os Estados Unidos, mas a Europa, o mundo todo, os mais poderosos da Terra, os Illuminati, eles querem de propósito minar a energia dos Estados Unidos, que vem, a fonte econômica vem do petróleo, conforme anteriormente eu tenho falado aí. Então, agora chegou a hora de equilibrar de vez todos os países, é que eles vêm dizendo que o mundo está sem esse combustível, né? O petróleo está em falta, está ficando escasso, o carvão também, esses meios de energias que não são renováveis, né? Está cada vez se esgotando e agora eles estão colocando no mercado carros elétricos. Mas eu pergunto para você, por que só agora está colocando carros elétricos? Você já deve ter pesquisado aí que um certo indivíduo já fez um carro andar funcionando à base de água. E já vi também, há muito tempo atrás, na década de 90, carros elétricos funcionando. Mas por que só agora eles estão lançando no mercado o carro elétrico, dizendo que é uma inovação? Muitos desses que queriam lançar carros sem o uso do petróleo, que andava sem esse meio, essas pessoas foram mortas, muitas dessas pessoas. Mas por que só agora? Porque agora chegou a hora de fazer com que os Estados Unidos perca a sua hegemonia, porque eles querem nivelar todos os países e assim por diante. Além da guerra, eu marquei aqui, existe a pandemia para fazer um teste do comportamento global. Como que as pessoas reagem diante de uma imposição a nível global. Então a pandemia veio como um teste e as pessoas elas não podiam tirar o seu passaporte se não apresentasse o seu atestado de vacina ou se tivesse com máscara, e todas as imposições em cima daquela situação de pandemia a nível global, forçada por todos os governos, através da OMS, é para ver que essas instituições internacionais, que são controladas pelo Fórum Econômico Mundial e por todos esses superpoderosos ao redor do mundo, trabalham para ver como que o mundo vai reagir se for colocado uma imposição, um controle sobre elas a nível global. Então, unindo a humanidade, eles vão criando situações e vão desarticulando países independentes, né? Para corroer a economia do país, esses esquerdistas, estadistas aí que estão assumindo o poder, eles tributam exageradamente a nação. Não é um caso isolado no Brasil, é para corroer mesmo a economia do país, para que no final de tudo, não só tributam, como eles impõem bitributação, porque eles querem, como agora o governo aqui do nosso país, querem tributar o dividendo que já vem com o imposto cobrado ali, né? Quando a pessoa recebe parte do lucro líquido das empresas, esse valor já vem tributado, já foi tributado. Mas agora o presidente está querendo tributar de novo, quando cai na mão daqueles acionistas. Então, veja, através do tributo, da bitributação, do exagero da corrupção, eles vão corroendo e assim os países vão perdendo as suas características e vai ficando cada vez mais pobre, a ponto de Elon Musk também dizer que vai arruinar os países, é a tecnologia, que nós vamos falar também aí no encontro para frente. A robótica, a quarta revolução industrial, com a sua tecnologia, vai tirar muitas pessoas do seu emprego, e ele tem alertado o Elon Musk, que é o dono da Tesla, dono de programas espaciais, ele tem alertado que as pessoas ficarão desempregadas e vai haver a necessidade de ter um salário do Estado a nível mundial, um salário fixo do Estado para todas as pessoas. Então todas as pessoas no mundo perderão emprego dado a essas tecnologias que vêm no lugar do homem, vêm para substituir o homem, trazendo mais qualidade e barateando o custo daquilo que se fabrica, daquilo que se industrializa. Então as coisas ficarão mais baratas porque as máquinas não vão cobrar para criar as coisas. No entanto, outros vão perder o emprego, e o Elon Musk ele falou desse salário universal. Eles estão trabalhando, então, os globalistas, para que as pessoas elas fiquem dependentes do governo, para que haja uma pobreza a nível global, para que haja o crédito social.
É como acontece na China. Então, o governo dá a sua ração, dá as suas migalhas de comida para que o povo não pereça. E assim, as pessoas, diante de uma situação de necessidade, ficam dependentes do governo. E assim o governo tem totalmente as pessoas sob as suas mãos. As suas leis devem ser obedecidas, caso contrário, as pessoas não comem, não bebem, são desligadas da sociedade. Houve o caso ali da guerra da Ucrânia. Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele colocou o crédito social, porque a Ucrânia foi devastada pela Rússia, e ele, para poder manter os seus cidadãos, ele impôs o crédito social, desde que o cidadão comprovasse, através de uma identidade digital, que essa pessoa foi vacinada. Né? Hoje, então, funciona assim. A identidade digital tem revelado muitos itens a favor das pessoas para que ela possa conseguir um emprego, mas não interfere na sua conta bancária. Mas quando a identidade digital, junto com a conta bancária do CBDC, do Banco Central, da moeda digital do Banco Central, quando funcionar isso, estiver unidas as duas coisas, então será automático, né, o desligamento da pessoa se ela estiver em desacordo com o plano do governo. Então aí está todo o problema da CBDC, né, dessa moeda digital que nós temos para enfrentar. Eu tenho aqui uma declaração, o nosso tempo está avançado, eu vou falar mais algumas coisas rapidinho, eu não sei se o tempo vai permitir, pode ser que desligue o celular, porque às vezes acontece isso, depois de um determinado tempo ele desliga, pode ser que aconteça isso, mas eu já vou terminar, caso não der tempo, a mensagem que eu queria falar, especialmente, já foi falado. Mas eu tenho aqui uma declaração que eu tirei do Google, do Bimetric, e diz assim: o próprio Fórum Econômico Mundial, que promove esse ESG, né, que eu falei aí, que as empresas lacradoras e ambientalistas estão colocando para todos os seus funcionários e outras pessoas que participam, né? Então, o Fórum Econômico Mundial, que é o responsável disso, diz assim, alega que há riscos de exclusão, marginalização e opressão de indivíduos, né? E Bill Gates promove a identificação digital para recém-nascidos. Logo, até os bebês deverão ter uma identidade digital. Lá no Quênia, Bill Gates pressionou nesse sentido. Então, o que tem a ver Bill Gates, né, para querer se intrometer no assunto da identidade digital? Até as crianças, bebês recém-nascidos, ele está impondo, ele como um dos globalistas, como sendo ele fazendo parte dos Bilderbergs, os senhores do mundo, o que controla a economia do mundo. Então ele está forçando até os bebês terem a identidade digital. Ele está forçando, através da sua fundação Bill Gates, Melinda Bill Gates, as pessoas a serem vacinadas ao redor do mundo, e todas as pessoas que estão pesquisando aí estão vendo quanto problema de ataque cardíaco, de derrame, problema do miocárdio aí, especialista do coração estão dizendo que a causa são as vacinas. Eu não vou falar mais aqui, senão a minha plataforma vai ser lacrada aí, vão cortar, já lacraram uma vez aí, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Mas, enfim, o que tem a ver esse homem nesse sentido? Se você pesquisar no Google, por exemplo, ele está comprando os latifúndios, as grandes fazendas dos Estados Unidos. Não só ele, mas também estadistas europeus na Alemanha, na França, na Espanha. Eles estão se apossando de terras, de fazendas, estão proibindo as pessoas de plantarem, utilizarem essas fazendas, mesmo fazendas produtivas. E aqui no Brasil também, eles estão proibindo de plantarem, e a alegação deles é que os fertilizantes que se usam nas plantações emitem muito poluentes para o ar. E foi perguntado aí para esses, Bill Gates no caso, por que ele estava tomando uma atitude, sendo que vai haver falta de comida para as pessoas, se for proibido plantar, e ele alegou que é melhor que as pessoas morram de fome do que o mundo todo pereça, dado as emissões de poluentes que estão sendo lançadas no ar.
Então, dado essa mudança climática, eles estão fazendo a agenda deles, estão fazendo com que as pessoas elas fiquem com fome, fiquem com carência, e o governo vai se apoderando das pessoas, vai dominando as pessoas, e as pessoas, diante da fome, da carência, da necessidade, se submetem ao controle dos governos. E assim eles estão unindo sob o seu poder todas as pessoas ao redor do globo, né? E, enfim, não só essa situação, as guerras, a guerra da Ucrânia com a Rússia fez com que a fome aumentasse e foi declarado até que a fome ficou tão intensa, a falta de alimentos, dada essa guerra ali entre Ucrânia e a Rússia, ficou tão intensa que é comparado à fome que se espalhou no mundo na Segunda Guerra Mundial. A falta de alimento, né? A soja, o grão lá, o milho, e, enfim, a produção deles, o gás, o petróleo, aquilo fez com que alavancasse o preço. Os países da África, a Ásia, sentiram muito, os países europeus. Enfim, nós temos essa situação, evidentemente, os países aqui do continente americano, temos essa situação que eles estão trabalhando para fazer com que todas as pessoas fiquem pobres, fiquem dependentes e comam em suas mãos, né? Comam as migalhas que eles têm para oferecer. Isso debaixo do controle. Então, eu espero ter esclarecido alguma coisa a mais do que já foi falado no último encontro, e nós vamos avançar no próximo estudo, e eu gostaria muito que você pensasse nisso, porque nós estamos vendo o mundo se unindo para o desfecho final do conflito cósmico entre o bem e o mal. Então não perca o nosso encontro, que daremos sequência a essas orientações sobre os acontecimentos finais, ok? Por hora, então, pense nisso, fique com Deus e até o próximo encontro.